a bruxa e o menino gato. A manhã já ia alta quando Eragon acordou. Ele vestiu-se, lavou o rosto na bacia e levantou o espelho para ajeitar os cabelos. Algo em seu reflexo o fez parar e olhar com mais atenção. Seu rosto havia se modificado desde que saíra de Carvajal pouco tempo atrás. As feições rechonchudas de menino haviam desaparecido agora, eliminadas pelas viagens, lutas e treinamentos. As maçãs do seu rosto estavam mais proeminentes, a linha do seu maxilar estava mais definida. Seus olhos ganharam um visual que, quando observou mais atentamente, deram ao rosto dele uma aparência selvagem, exótica. Segurou o espelho com o braço esticado e seu rosto voltou a ter aparência normal, mas ainda assim não parecia que era a dele. Um pouco confuso, pôs o arco e a aljava nas costas e saiu do quarto. Antes de chegar ao final do corredor, o mordomo o alcançou. Senhor Neil foi com o meu patrão para o castelo mais cedo. Ele disse que você pode fazer o que quiser hoje, pois só voltará à noite. Eragon agradeceu-lhe o recado e, ansioso, começou a explorar Tern. Durante horas vagou pelas ruas, entrando em todas as lojas que chamavam sua atenção e conversou com várias pessoas. Finalmente foi forçado a voltar para a casa de Jod por estar com a barriga e os bolsos vazios. Quando chegou à rua onde o comerciante morava, parou perto da loja vizinha da herbolária. Era um local incomum para uma loja. Todos os outros estabelecimentos comerciais ficavam próximos à muralha da cidade e não espremidos entre casas caras. Tentou olhar pelas janelas, mas estavam cobertas por dentro por uma grossa camada de plantas. Curioso, entrou. Em um primeiro instante nada viu, pois a loja estava muito escura, mas seus olhos foram se acostumando à fraca luz esverdeada que entrava pelas janelas. Um pássaro colorido que tinha uma cauda com pernas compridas e largas e um bico forte e afiado olhou curioso para Eragon de sua gaiola perto de uma janela. As paredes estavam cobertas por plantas, vinhas agarravam-se no teto, ocultando tudo, exceto um velho candelabro, e no chão havia um grande vaso com uma flor amarela. Uma coleção de pilões, potes e bacias de metal, além de uma bola de cristal do tamanho da cabeça de Eragon, estavam em cima de um balcão comprido. Ele foi andando até o balcão, desviando com cuidado de máquinas complexas, engradados com pedras, pilhas de pergaminhos e outros objetos que não reconhecia. A parede atrás do balcão estava repleta de gavetas de todos os tamanhos. Algumas não eram maiores do que seu dedo mindinho, enquanto outras eram grandes o bastante para comportar um barril. Havia um espaço de 30 centímetros nas prateleiras da parte de cima. Um par de olhos vermelhos de repente apareceu no meio da escuridão e um gato grande e forte pulou em cima do balcão. Tinha um corpo delgado com ombros poderosos e patas bem maiores do que as dos gatos com o tamanho dele tem. Uma pequena juba felpuda cercava sua cara angular. As orelhas tinham pequenos tufos pretos nas pontas, presas brancas curvavam-se sobre sua mandíbula. No geral, não se parecia com nenhum gato que Eragon já tinha visto. O animal o examinou com olhos argutos, depois abanou a sua cauda de modo desdenhoso. Por impulso, Eragon forçou sua mente e tocou a consciência do gato. Gentilmente examinou seus pensamentos, tentando fazê-lo entender que ele era amigo. Você não precisa fazer isso. Eragon olhou em volta assustado. O gato ignorou e lambeu uma pata. Safira, onde você está? Perguntou. Ninguém respondeu. Intrigado, inclinou-se sobre o balcão e tentou pegar o que parecia ser uma vara de madeira. Isso não seria inteligente. Pare de brincar comigo, Safira, disparou ele e pegou a vara. Um choque elétrico percorreu todo o seu corpo e ele caiu no chão, contorcendo-se. A dor foi passando lentamente, deixando-o ofegante. O gato pulou para o chão e olhou para ele. Você não é muito inteligente para um cavaleiro de dragão, eu avisei. Foi você que falou, exclamou Eragon. O gato bocejou, espreguiçou-se e andou lentamente pelo lugar, costurando seu caminho entre os objetos. Quem mais poderia ter falado? Mas você é apenas um gato, objetou. O gato estrilou e voltou correndo para Eragon. Pulou no peito do rapaz e curvou-se ali, olhando-o com os olhos brilhantes. Eragon tentou levantar-se, mas o animal rosnou, mostrando suas presas. Eu me pareço com os outros gatos? Não. Então o que faz você pensar que eu seja um? Eragon começou a falar alguma coisa, mas a criatura apertou as garras no peito dele. Obviamente sua educação não foi das melhores.
Eu, corrigindo seu erro, sou o menino gato. Não restam muitos de nós, mas acho que até um garoto do campo já devia ter ouvido falar de nós. Eu não sabia que vocês existiam de verdade, disse Eragon fascinado. Um menino gato? Ele de fato estava com sorte. Essas criaturas estavam sempre presentes em todas as histórias, apenas observando ou dando conselhos. Se as lendas fossem verdadeiras, os meninos gato tinham poderes mágicos, viviam mais do que humanos e geralmente sabiam mais do que falavam. O menino gato piscou preguiçosamente. Saber independe de ser. Eu não sabia que você existia até que entrou aqui e estragou a minha soneca. Entretanto, isso não significa que você não existia antes de me acordar. Eragon ficou perdido com a argumentação do animal. Sinto muito se perturbei você. Eu já ia levantar mesmo, disse ele. Pulou de volta para cima do balcão e lambeu a pata. Se eu fosse você, não ficaria segurando essa vara por muito tempo. Ela vai lhe dar outro choque em alguns segundos. Eragon pôs a vara rapidamente onde a havia encontrado. O que é isso? Um artefato comum e sem graça, ao contrário de mim. Mas para que serve? Você não descobriu? O menino gato terminou de limpar sua pata, espreguiçou-se mais uma vez e com um pulo voltou para o lugar onde estava dormindo. Sentou-se, pôs as patas embaixo do peito e fechou os olhos ronronando. Espere, disse Eragon, qual é o seu nome? Um dos olhos oblíquos do menino gato abriu-se. Tenho muitos nomes. Se você quiser saber o meu nome correto, terá de procurar em outro lugar. O olho se fechou. Eragon desistiu e virou-se para sair. Contudo, você pode me chamar de Solembum. Obrigado, respondeu Eragon com um tom sério. O ronronar de Solembum ficou mais alto. A porta da loja abriu-se, deixando passar um feixe de luz do sol. Ângela entrou com uma bolsa de pano cheia de plantas. Os olhos dela brilharam ao ver Solembum e ela ficou admirada. Solembum disse que você falou com ele. Você também pode falar com ele? Perguntou Eragon. Ela fez um meneio com a cabeça. É claro, mas isso não significa que ele vai responder. Ela pôs as plantas no balcão, foi para trás dele e encarou o rapaz. Ele gostou de você e isso não é muito comum. Na maioria das vezes, Solembum não se mostra aos clientes. De fato, ele diz que você tem um futuro promissor depois de alguns anos de trabalho árduo. Obrigado. Vindo dele, isso é um elogio. Você é apenas a terceira pessoa que veio aqui e que conseguiu falar com ele. A primeira foi uma mulher há muitos anos. A segunda foi um mendigo cego. E agora você. Mas não tem uma loja só para ficar tagarelando. Você deseja alguma coisa ou só entrou para olhar? Só para olhar, respondeu Eragon, ainda pensando no menino gato. Além disso, não preciso de nenhuma erva. Eu não faço só isso, disse Ângela sorrindo. Os senhores ricos e tolos me pagam para fazer poções de amor e coisas assim. Nunca digo que funcionarão. Contudo, por algum motivo, eles sempre voltam. Mas não acho que você precise dessas bobagens. Gostaria que eu lesse a sua sorte? Posso fazer isso também para as damas ricas e tolas. Eragon riu. Não, eu temo que o meu futuro seja muito difícil de ler e não tenho dinheiro. Ângela olhou para Solembum de modo curioso. Eu acho... Ela apontou para a bola de cristal que estava em cima do balcão. É só fazer vista, não serve para nada, mas eu tenho... Espere aqui, voltarei já. Ela foi correndo até um cômodo nos fundos da loja. Voltou ofegante, segurando uma bolsa de couro que pôs no balcão. Não uso isso há muito tempo, quase esqueci onde estava. Bem, sente em frente a mim e mostrarei por que tive todo esse trabalho. Eragon pegou um banquinho e sentou. Os olhos de Solembum brilhavam por entre as frestas nas gavetas. Ângela esticou um pano grosso do balcão e jogou um punhado de ossos lisos que eram um pouco mais longos do que um dedo. Havia runas e outros símbolos entalhados em suas laterais. Estes, disse ela, tocando-os gentilmente, são os ossos dos dedos de um dragão. Não pergunte onde os consegui. É um segredo que não revelarei. Mas, ao contrário das folhas de chá, das bolas de cristal ou até das cartas de adivinhação, esses ossos têm poder de verdade. Não mentem, mas entender o que eles dizem é complicado. Se quiser, posso jogá-los e lê-los para você. Mas saiba que conhecer o próprio destino pode ser uma coisa terrível. Você deve estar seguro quanto à sua decisão. Eragon olhou para os ossos sentindo medo. Ali estão partes dos restos de um semelhante de Safira. Conhecer o próprio destino. Como posso tomar essa decisão se não sei o que me aguarda e se gostarei disso ou não? A ignorância de fato é uma bênção.
Por que está me oferecendo isso? Perguntou ele. Por causa de Solembum. Ele pode ter sido rude, mas o fato dele ter falado com você o torna especial. Afinal, ele é um menino gato. Eu ofereci fazer essa coisa para as outras 2 pessoas que falaram com ele. Só a mulher concordou. Ela se chamava Selena. Ah, e ela lamentou também. O futuro dela era sombrio e doloroso. Eu acho que ela não acreditou, pelo menos no começo. A emoção tomou conta de Eragon, os seus olhos ficaram marejados. Selena, disse baixinho, era o nome de sua mãe. Será que teria sido ela? O destino dela era tão terrível a ponto de me abandonar? A senhora se lembra de algo sobre o futuro dela? Perguntou, sentindo-se enojado. Ângela balançou a cabeça e suspirou. Faz muito tempo e os detalhes já se fundiram com o resto da minha memória, que não costuma ser tão boa quanto antes. Além disso, não contarei a você o que lembro. O que contei foi para ela somente, mas foi triste. Nunca esquecerei o olhar no rosto dela. Eragon fechou os olhos e lutou para recuperar o controle de suas emoções. Por que a senhora reclama da sua memória? Perguntou para se distrair. Não é tão velha assim. Covinhas apareceram nas bochechas de Ângela. Fiquei lisonjeada, mas não se iluda, eu sou muito mais velha do que pareço. A aparência jovem deve ser fruto de ingerir as minhas ervas quando os negócios não vão muito bem. Sorrindo, Eragon respirou fundo. Se aquela moça era minha mãe, e se ela conseguiu suportar saber o que o futuro lhe reserva, eu também conseguirei. Jogue os ossos para mim, pediu em tom solene. A expressão no rosto de Ângela ficou bem séria quando agarrou os ossos com as mãos. Fechou os olhos e seus lábios se mexeram em um murmúrio inaudível. Depois disse bem alto, Manning, Wirda, Hugin, e jogou os ossos no pano. Caíram amontoados, brilhando na luz fraca. As palavras retumbaram nos ouvidos de Eragon. Reconheceu-as da língua antiga e percebeu preocupado que para poder usá-las para fazer magia, Ângela devia ser uma bruxa. Ela não mentiu, estava prevendo o futuro de verdade. Os minutos passavam lentamente enquanto ela estudava os ossos. Finalmente, Ângela jogou-se para trás e soltou um longo suspiro. Ela esfregou a sobrancelha e pegou um odre de vinho embaixo do balcão. Quer um pouco? Perguntou Ângela. Eragon balançou a cabeça. Ela encolheu os ombros e tomou um grande gole. Esta, disse ela limpando a boca, foi a leitura mais difícil que já fiz. Você estava certo. Seu futuro é quase impossível de se ver. Nunca vi o futuro de alguém tão conturbado e nebuloso, mas eu, contudo, consegui arrancar algumas respostas. Solembum pulou para cima do balcão e ficou lá olhando ambos. Eragon fechou suas mãos com força quando Ângela apontou para um dos ossos. Vou começar aqui, disse lentamente, pois é o mais fácil de se entender. O símbolo no osso era uma longa linha horizontal com um círculo em cima. Infinito ou longa vida, interpretou Ângela baixinho. É a primeira vez que vejo isso aparecer no futuro de alguém. A maioria das vezes vejo um chopo ou um olmo. Os dois são sinais de que a pessoa viverá um número normal de anos. Agora, se isso significa que você viverá eternamente ou se terá uma vida extraordinariamente longa, eu não sei. Não importa o que isso diga, tenha certeza de que muitos anos o esperam pela frente. Isso não é surpresa nenhuma, eu sou um cavaleiro, pensou Eragon. Será que Ângela só ia dizer a ele coisas que já sabia? Agora os ossos estão mais difíceis de se ler, pois o resto forma um monte confuso. Ângela tocou em 3 deles. Estes são o caminho errante, o raio e o navio, e todos estão juntos. É um padrão que nunca vi antes, só ouvi falar dele. O caminho errante mostra que há muitas escolhas no seu futuro, algumas com as quais você lida neste momento. Vejo grandes batalhas acontecendo ao seu redor, algumas sendo travadas para o seu próprio bem. Vejo grandes poderes desta terra lutando para controlar a sua vontade e o seu destino. Inúmeras possibilidades o esperam em seu futuro, todas elas repletas de sangue e conflito, mas apenas uma delas lhe dará felicidade e paz. Cuidado ao escolher o seu caminho, pois você é um dos poucos que são verdadeiramente livres para escolher o próprio destino. Essa liberdade é um dom, mas também é uma responsabilidade que prende mais do que grilhões e correntes. Depois o rosto dela ficou triste. Entretanto, para se contrapor a isso, aqui está o raio. É um presságio terrível. Um destino cruel paira sobre você, mas eu não sei de que espécie. Parte dele está sobre uma morte que se aproxima rapidamente e que causará muita dor.
Mas o resto espera por você em uma grande jornada. Olhe atentamente para este osso. Veja como a ponta dele está em cima de um navio. É impossível interpretar isso errado. O seu destino será deixar esta terra para sempre. Não sei aonde você irá parar, mas nunca mais porá os pés em Alagaésia. Isso é inevitável. Acontecerá mesmo que você tente evitar. As palavras dela assustaram Eragon. Outra morte? Quem perderei agora? Seus pensamentos dirigiram-se imediatamente para Horan. Depois pensou em sua terra natal. O que poderia me fazer partir e aonde eu iria, se há terras além do mar ou ao leste só os elfos as conhecem? Ângela esfregou as têmporas e respirou profundamente. O próximo osso é fácil de ler e talvez um pouco mais prazeroso. Eragon examinou e viu uma rosa entalhada entre as pontas de uma lua crescente. Ângela sorriu e disse: há um romance épico no seu futuro, extraordinário, como a lua indica, pois esse é um símbolo mágico e é forte o bastante para durar mais do que impérios. Não posso dizer que essa paixão acabará de modo feliz, mas o seu amor nasceu em berço nobre e tem tradição. Ela é poderosa, sábia e tem uma beleza sem igual. De berço nobre, pensou Eragon surpreso. Como isso poderia acontecer? Eu não tenho mais bens do que o mais pobre dos fazendeiros. Agora os dois últimos ossos, a árvore e a raiz de espinheiro que se cruzam fortemente. Queria que não fosse assim, pois só pode significar mais problemas, mas a traição está bem clara e ela virá de dentro da sua família. Horan não faria isso, protestou Eragon de repente. Eu não sei, disse Ângela com cuidado, mas os ossos nunca mentiram e é isso que eles dizem. A dúvida assolou a mente de Eragon, mas tentou ignorá-la. Que razão poderia existir para que Horan o traísse? Ângela quis confortá-lo ao pôr a mão em seu ombro e oferecer o vinho novamente. Dessa vez, Eragon aceitou a bebida, o que o fez se sentir melhor. Depois disso tudo, a morte pode ser até bem-vinda, brincou ele nervosamente. Traição de Horan, isso não pode acontecer, não vai acontecer. Talvez, disse Ângela solene e depois riu levemente. Mas você não deve se atormentar com o que ainda está para acontecer. O único modo como o futuro pode nos prejudicar é causando preocupações. Garanto que você se sentirá melhor assim que estiver ao sol. Talvez. Infelizmente, refletiu ele preocupado, nada que ela disse faz sentido até que tenha acontecido. Se acontecer mesmo, corrigiu. Você usou palavras de poder, comentou baixinho. Os olhos de Ângela faiscaram. O que eu não daria para ver o resto de sua vida? Você pode falar com meninos gato, conhece a língua antiga e tem um futuro muito interessante. Além disso, poucos jovens de bolsos vazios e roupas surradas podem esperar serem amados por uma mulher de origem nobre. Quem é você? Eragon percebeu que o menino gato não disse a Ângela que ele era um cavaleiro. Ele quase disse Evan, mas mudou de ideia e falou simplesmente: eu sou Eragon. Ângela arqueou as sobrancelhas. É quem você é ou é o seu nome? Perguntou. As duas coisas, disse Eragon com um pequeno sorriso no rosto, pensando na origem do seu nome, o primeiro cavaleiro. Agora fiquei mais interessada ainda em saber como será a sua vida. Quem era o homem maltrapilho que estava com você ontem? Eragon decidiu que mais um nome não faria mal. O nome dele é Bronn. De repente, Ângela soltou uma gargalhada, fazendo-a se contorcer de alegria. Ela enxugou os olhos e tomou um grande gole de vinho e lutou para conter outro ataque de alegria. Finalmente, tentando recuperar o fôlego, ela forçou-se a dizer: oh, aquele homem, eu nem imaginava. O que foi? Perguntou Eragon. Não fique chateado, disse Ângela, escondendo um sorriso. É só que, bem, ele é muito conhecido pelas pessoas da minha profissão. Temo que o destino do pobre homem, ou o futuro, se preferir, é uma piada para nós. Não o insulte, é um homem muito bom e é difícil achar alguém como ele, disparou Eragon. Paz, censurou Ângela, divertindo-se. Eu sei disso. Se nos encontrarmos de novo em um momento apropriado, falarei tudo a você sobre isso. Mas, por enquanto, você devia... Ela parou de falar quando Solembum andou entre eles. O menino gato olhou para Eragon sem piscar. O que foi? Indagou Eragon irritado. Ouça com atenção, pois lhe direi duas coisas. Quando chegar a hora e você precisar de uma arma, olhe embaixo das raízes da árvore Menoa. Depois, quando tudo parecer perdido e o seu poder não for suficiente, vá até a pedra de Cutiã e diga o seu nome para abrir o cofre das almas.
Antes que Eragon pudesse perguntar o que Solembum queria dizer com aquilo, o menino gato afastou-se abanando a cauda de modo muito gracioso. Ângela inclinou a cabeça, cachos de cabelo espesso encobriam sua testa. Não sei o que ele disse, não quero saber. Ele falou com você, somente para você. Não conte isso a mais ninguém. Acho que preciso ir, disse Eragon abalado. Se você deseja, disse Ângela sorrindo de novo, você é bem-vindo para ficar quanto tempo quiser, especialmente se comprar alguma das minhas mercadorias. Mas vá se é o que deseja. Sei que demos o bastante para você meditar durante algum tempo. Deram sim. Eragon saiu rapidamente pela porta. Obrigado por ter lido o meu futuro, eu acho. Eragon saiu da loja e parou na rua, apertando os olhos enquanto se ajustavam à claridade. Passaram-se alguns minutos até que pudesse pensar com calma sobre o que haviam descoberto. Começou a andar, seus passos foram ficando mais rápidos inconscientemente até ter saído de Teren. Os seus pés voavam enquanto rumava para o lugar onde Saphira se escondera. Eragon chamou-a do pé do penhasco. Um minuto depois ela desceu voando bem rápido, o pegou e o levou para o topo. Quando os dois estavam em segurança no solo, contou sobre o dia que teve. Então concluiu, acho que Bronn está certo, parece que sempre estou perto de onde há problemas. Não esqueça o que o menino gato lhe disse, é importante. Como sabe disso? Perguntou curioso. Não sei, mas os nomes que ele usou parecem ser poderosos. Kutian, disse ela enrolando a palavra. Não devemos esquecer o que ele disse. Você acha que devo contar ao Bronn? A escolha é sua, mas pense nisso. Ele não tem o direito de conhecer o seu futuro. Falar a ele sobre Solembum e suas palavras só levantará perguntas que você talvez não queira responder. E se você decidir perguntar a ele o que essas palavras significam, ele vai querer saber onde você as ouviu. Acha que pode mentir de modo convincente a ele? Não, admitiu Eragon. Talvez eu não diga nada. Ainda assim, isso pode ser importante demais para manter escondido. Conversaram até esgotarem o assunto. Depois sentaram juntos amigavelmente, olhando as árvores até quase anoitecer. Eragon voltou correndo para Tern e logo estava batendo na porta de Jod. Neil já voltou? Perguntou ao mordomo. Já, senhor, eu creio que esteja na sala de leitura agora. Obrigado, disse Eragon. Ele foi com passos largos até aquele cômodo e espiou. Bronn estava sentado na frente da lareira, fumando. Como foram as coisas? Perguntou Eragon. Muito ruins, reclamou Bronn, segurando seu cachimbo. Então falou com Brand. E não adiantou nada. Essa gente de comércio é do pior tipo de burocrata. Obedece a todas as regras, adora fazer as suas próprias se puder causar inconveniência a alguém e ao mesmo tempo acredita que está fazendo certo. Então ele não nos deixará ver os registros, indagou Eragon. Não, disparou Bronn furioso. Nada que eu dissesse poderia convencê-lo. Recusou até um suborno, um bem gordo. Não pensei que conheceria um nobre que não fosse corrupto. Agora que conheci, acho que gostava mais quando via como patifes gananciosos. Ele tragava seu cachimbo furiosamente e balbuciava uma série de pragas. Quando ele parecia estar mais calmo, Eragon perguntou hesitante. E agora? Na semana que vem vou ensinar você a ler. E depois disso? Um sorriso dividiu o rosto de Bronn. Depois disso, nós vamos dar a Brand uma surpresa desagradável. Eragon perturbou, querendo mais detalhes, mas Bronn se recusou a continuar o assunto. O jantar foi servido em uma sala suntuosa. Jod sentou em uma ponta da mesa e Ellen de cara fechada na outra. Bronn e Eragon estavam entre eles, onde Eragon achava ser um lugar perigoso para se ficar. Havia cadeiras vazias ao seu lado, mas ele não se importava com o espaço, e isso ajudava a protegê-lo dos olhares de sua anfitriã. A comida foi servida em silêncio e Jod e Ellen começaram a comer sem pronunciar uma palavra. Eragon acompanhou-os pensando, já vi refeições mais animadas em funerais, e já tinha visto mesmo em Carvajal. Lembrou vários enterros que foram tristes, sim, mas não tão excessivamente. E isso era diferente, ele podia sentir o ressentimento ardendo dentro de Ellen durante todo o jantar. Leituras e tramas. Bronn rabiscou uma runa em um pergaminho com um pedaço de carvão e mostrou a Eragon. Esta é a letra A, ensinou ele, aprenda. Assim, Eragon iniciou a tarefa de se tornar alfabetizado. Foi difícil e estranho, exigiu o máximo de sua inteligência, mas gostou.
Sem mais nada para fazer e tendo um bom, mas às vezes impaciente professor, ele progrediu rapidamente. Logo uma rotina foi estabelecida. Todos os dias Eragon levantava, comia na cozinha e ia à sala de leitura para ter suas lições, onde aprendia a relacionar os sons com as letras e as regras de gramática. Mergulhou tão fundo nisso que quando fechava os olhos as letras e palavras dançavam em sua mente. Quase não pensou em outra coisa durante esse tempo. Antes do jantar, ele e Bronn iam para os fundos da casa de George treinar esgrima. Os criados, junto com um pequeno grupo de crianças curiosas, iam assistir. Se sobrasse tempo depois de tudo isso, Eragon praticava magia em seu quarto com as cortinas bem fechadas. Sua única preocupação era Saphira. Ele a visitava todas as tardes, mas isso não era suficiente para nenhum dos dois. Durante o dia, Saphira passava o tempo a muitos quilômetros de distância procurando comida. Ela não podia caçar perto de Term sem levantar suspeitas. Eragon fazia o que podia para ajudá-la, mas sabia que a única solução, tanto para a fome dela quanto para sua solidão, era deixar a cidade bem longe. Todos os dias, mais notícias sombrias chegavam a Term. Comerciantes relatavam ataques terríveis ao longo da costa. Havia relatos de pessoas poderosas desaparecendo de suas casas à noite e de seus cadáveres mutilados descobertos pela manhã. Eragon sempre ouvia Bronn e George falando sobre tais eventos a meia voz, mas paravam quando ele se aproximava. Os dias passavam rapidamente e logo uma semana se foi. As habilidades de Eragon eram rudimentares, mas agora ele já podia ler páginas inteiras sem pedir ajuda a Bronn. Lia devagar, mas sabia que a velocidade viria com o tempo. Bronn o encorajava. Não importa, você está bom o bastante para fazer o que planejei. Foi durante uma tarde quando Bronn chamou George e Eragon para a sala de leitura. Bronn apontou para Eragon. Agora você pode nos ajudar, eu acho que é hora de irmos em frente. O que você tem em mente? Perguntou Eragon. Um sorriso cruel dançou no rosto de Bronn. George suspirou. Conheço este olhar. Foi o que nos meteu em encrencas na primeira vez. Você está exagerando um pouco, disse Bronn, mas não é injustificável. Muito bem, eis o que faremos. Nós partiremos hoje à noite ou amanhã, Eragon falou com Saphira de dentro do seu quarto. Isso é inesperado. Você estará em segurança durante essa aventura? Eragon deu de ombros. Não sei, podemos ter de fugir de Term com os soldados ao nosso encalço. Ele sentiu a preocupação dela e tentou acalmá-la. Vai dar tudo certo. Bronn e eu podemos fazer magias e somos bons lutadores. Deitou na cama e olhou para o teto. Suas mãos tremiam levemente e havia um bolo em sua garganta. Quando o sono tomava conta dele, seus pensamentos ficavam confusos. Eu não quero sair de Term, percebeu de repente. O tempo que passei aqui foi quase normal. O que eu não daria para não ficar pulando de um lugar para o outro. Ficar aqui e ser normal como todo mundo seria algo maravilhoso. Depois outro pensamento ardia. Mas eu nunca poderei fazer isso enquanto Saphira estiver por perto, nunca. Os sonhos dominaram sua consciência, levando-o à beira do que podia ser considerado são. Às vezes tremia de medo, em outras ria de prazer. Depois algo ficou diferente. Foi como se os seus olhos tivessem se aberto pela primeira vez e o sonho tornou-se mais claro do que qualquer outro. Viu uma jovem mulher, curvada devido à aflição, acorrentada em uma cela fria e opressiva. Um raio de luar entrava por uma janela fechada por barras no alto da parede e caía em seu rosto. Uma única lágrima escorria pelo rosto dela, parecendo diamante líquido. Eragon levantou-se espantado e viu que estava chorando de modo descontrolado antes de voltar a cair em um sono intermitente. Ladrões no castelo. Eragon acordou de sua ressaca e viu um pôr-do-sol dourado. Raios vermelhos e alaranjados invadiam o quarto e caíam em cima da cama. Aqueciam as suas costas de modo prazeroso, fazendo-o relutar em se mover. Cochilou, mas os raios saíram de cima dele e ficou com frio. O sol se escondeu atrás do horizonte, colorindo o mar e o céu. Está quase na hora. Ele jogou o arco e sua aljava nas costas, mas deixou Zarok no quarto. A espada só o deixaria mais lento, além de não sentir vontade de usá-la. Se ele tivesse de deter alguém, o faria usando magia ou uma flecha. Jogou um casaco curto em cima da camisa e amarrou-o firmemente.
Esperou nervosamente em seu quarto até que a luz desaparecesse. Entrou no corredor e levantou os ombros para que a aljava se assentasse confortavelmente em suas costas. Bron juntou-se a ele carregando sua espada e seu cajado. George, vestindo um gibão preto e um meião, esperava por eles do lado de fora. De sua cintura pendia um elegante espadachim e uma bolsa de couro. Bron olhou para o espadachim e disse: "Esse graveto é fino demais para uma briga de verdade. O que fará se alguém for atrás de você empunhando uma espada de folha larga ou um espadão?" "Seja realista", disse George. "Nenhum dos guardas usa espadão. Além disso, este graveto é muito mais rápido do que uma espada de folha larga." Bron deu de ombros. A vida é sua. Andaram de modo casual pela rua, evitando vigias e soldados. Eragon estava tenso e seu coração batia forte. Quando passaram pela loja de Angela, um movimento rápido no telhado chamou a atenção dele, mas não viu ninguém. A palma de sua mão formigava. Olhou para o telhado de novo, mas não havia nada por lá. Bron guiou junto à muralha de Tern. Quando chegaram ao castelo, o céu estava negro. Os muros fechados da fortaleza fizeram Eragon tremer. Odiaria ter de ficar preso lá. George tomou a dianteira silenciosamente e andou até os portões tentando parecer relaxado. Bateu no portão e esperou. Uma portinhola abriu-se e um guarda mal encarado olhou para fora. "Quem é?" rosnou. Eragon podia sentir o cheiro da bebida no hálito dele. "Nós precisamos entrar", disse George. O guarda examinou George mais atentamente. "Para fazer o quê?" "O rapaz esqueceu algo muito valioso na minha sala. Precisamos pegá-lo imediatamente." Eragon baixou a cabeça envergonhado. O guarda fez uma cara feia, claramente impaciente para voltar à sua garrafa. "Ah, não importa", disse ele balançando o braço. "Basta dar uma boa sova no moleque por mim." "Farei isso", afirmou George quando o guarda destrancou a pequena porta que havia no portão. Entraram no paraíso e Bron deu algumas moedas ao guarda. "Obrigado", resmungou o homem, afastando-se cambaleante. Assim que ele estava longe, Eragon pegou seu arco e esticou. George levou-os rapidamente até a parte principal do castelo. Correram até o seu destino, prestando atenção nos guardas que poderiam estar fazendo patrulha. Na sala dos registros, Bron tentou abrir a porta. Estava trancada. Encostou a mão nela e balbuciou uma palavra que Eragon não reconheceu. Ela abriu-se com um clique fraco. Bron pegou uma tocha da parede e eles entraram correndo, fechando a porta silenciosamente. Um cômodo apertado estava repleto de estantes de madeira cheias de pergaminhos. Havia uma janela fechada por barras na parede oposta. George costurou seu caminho por entre as estantes, passando os olhos nos pergaminhos, e parou nos fundos do cômodo. "Aqui", disse ele, "estes são os registros de embarque dos últimos 5 anos. Posso ver isso pela data impressa na cera do lacre." "E o que faremos agora?" perguntou Eragon, satisfeito por terem avançado tanto sem terem sido descobertos até agora. "Comecem de cima para baixo", disse George. "Alguns pergaminhos falam apenas de impostos. Podemos ignorá-los. Procurem qualquer coisa que fale de óleo de Seitir." Ele pegou um pedaço de pergaminho em sua bolsa e esticou-o no chão. Depois pôs uma pena e um pote de tinta do lado dele. "Assim não perderemos de vista o que descobrirmos", explicou. Bron abraçou o máximo de pergaminhos que podia do topo da pilha e colocou-os no chão. Sentou-se e desenrolou o primeiro. Eragon juntou-se a ele, posicionando-se de modo que pudesse ver a porta. Aquele trabalho entediante era particularmente difícil para ele, pois as letras apertadas dos pergaminhos eram bem diferentes das que Bron ensinou a ele. Só de olhar os nomes dos navios que foram para as regiões ao norte, descartaram muitos pergaminhos. Mesmo assim, desciam lentamente a pilha da estante, acompanhando cada carregamento de óleo de Seitir que achavam. Estava tudo calmo do lado de fora do cômodo, exceto por um vigia que passava ocasionalmente. De repente, os pelos na nuca de Eragon ficaram em pé. Tentou continuar trabalhando, mas aquela sensação perturbadora continuou. Irritado, ele olhou para cima e jogou-se para trás surpreso, pois havia um menininho agachado no peitoril da janela. Seus olhos eram um pouco vesgos e um ramo de azevinho estava trançado em seus cabelos pretos despenteados. "Você precisa de ajuda?" uma voz perguntou na cabeça de Eragon. Seus olhos arregalaram-se chocados. Parecia Solembum. "É você?" perguntou ele incrédulo. Quem mais poderia ser? Eragon engoliu em seco e concentrou-se no pergaminho.
Se meus olhos não me enganam, é você mesmo. O garoto sorriu levemente, revelando seus dentes pontudos. A minha aparência não muda quem eu sou. Você não acha que eu me chamo Menino Gato à toa, não é? O que você está fazendo aqui? O Menino Gato jogou a cabeça para frente, pensando se aquela pergunta merecia uma resposta. Vai depender do que você estiver fazendo aqui. Se estiver lendo esses pergaminhos por pura distração, não vejo nenhum motivo para minha visita. Mas se o que você está fazendo for ilegal e se não quiser ser descoberto, eu poderia muito bem avisá-lo de que o guarda que vocês subornaram acabou de falar sobre vocês ao superior dele e que esse outro guarda do Império mandou alguns soldados procurarem vocês. Muito obrigado por me contar, disse Eragon. Eu contei alguma coisa a você? Suponho que tenha contado e sugiro que faça uso disso. O garoto ficou em pé e jogou para trás seus cabelos rebeldes. Eragon perguntou rapidamente: o que você quis dizer da última vez com uma árvore e um cofre? Exatamente aquilo que eu disse. Eragon tentou perguntar mais, no entanto o Menino Gato desapareceu na janela. Ele afirmou de repente: os guardas estão nos procurando. Como sabe disso? Perguntou Bronn agressivamente. Ouvi o guarda. A rendição dele mandou soldados nos procurarem. Precisamos sair daqui. Eles já devem ter descoberto que a sala de Jodie está vazia. Tem certeza? Perguntou Jodie. Tenho, disse Eragon impaciente. Eles estão vindo. Bronn pegou outro pergaminho da estante. Não importa, precisamos terminar isso agora. Eles trabalharam intensamente no minuto seguinte, examinando os registros o mais rápido que podiam. Quando o último pergaminho foi visto, Bronn voltou a jogá-lo na pilha e Jodie enfiou seu pergaminho, sua tinta e sua pena na bolsa. Eragon pegou a tocha. Saíram correndo da sala e fecharam a porta. Mas assim que fizeram isso, ouviram as pisadas fortes das botas dos soldados no final do corredor. Viraram-se para sair, mas Bronn sussurrou furiosamente: maldição, não está trancada. Ele encostou a mão na porta. A fechadura fez um clique no mesmo instante em que os soldados ficaram à vista deles. Ei, afaste-se dessa porta, um deles gritou. Bronn deu um passo atrás, fazendo uma expressão de surpresa. 3 homens marcharam até eles. O mais alto deles ordenou: por que estão tentando entrar na sala dos registros? Eragon agarrou seu arco com força e preparou-se para correr. Temo que estejamos perdidos. A tensão estava evidente na voz de Jodie. Uma gota de suor correu pelo seu pescoço. O soldado olhou para eles desconfiados. Vejam dentro da sala, ordenou ele para um de seus homens. Eragon prendeu a respiração quando o soldado se aproximou da porta, tentou abrir e bateu nela com o seu punho protegido por uma armadura. Está trancada, senhor. O líder coçou o queixo. Tudo bem, eu não sei o que vocês tramavam, mas já que a porta está fechada, vocês podem ir. Venham. Os soldados o cercaram e marcharam de volta até o pátio. Não acredito nisso, pensou Eragon. Eles estão nos ajudando a sair. No portão principal, o soldado apontou e disse: agora podem sair e não tentem fazer mais nada assim. Estaremos vigiando. Se tiverem que voltar, esperem até amanhecer. Claro, prometeu Jodie. Eragon podia sentir os olhos dos soldados perfurando suas costas ao saírem depressa do castelo. Assim que os portões se fecharam atrás deles, um sorriso triunfante tomou conta do seu rosto e ele deu um pulo no ar. Bronn lançou-lhe um olhar de reprovação e fechou o rosto. Volte andando para casa normalmente, poderá comemorar lá. Censurado, Eragon adotou uma conduta mais sossegada, mas borbulhava de energia por dentro. Assim que eles entraram correndo em casa e na sala de leitura, Eragon exclamou: nós conseguimos. De fato, mas agora temos de ver se o risco valeu a pena, disse Bronn. Jodie pegou um mapa de Alagaésia da prateleira e o esticou na mesa. No lado esquerdo do mapa, o oceano se alastrava até o oeste desconhecido. Junto com a costa estendia-se a Espinha, uma imensa extensão de montanhas. O deserto Radara que enchia o centro do mapa, a parte leste estava em branco. Em algum lugar naquele vazio, os Varden escondiam-se. Ao sul ficava Surda, uma pequena região que cortou relações com o Império depois da queda dos Cavaleiros. Disseram a Eragon que Surda apoiava os Varden secretamente. Perto da fronteira leste de Surda havia uma cordilheira chamada Montanhas Beor. Eragon ouviu falar delas em muitas histórias. Deviam ser 10 vezes mais altas do que as da Espinha, embora ele achasse que isso era um exagero.
O mapa estava vazio ao leste das montanhas Beor. 5 ilhas ficavam perto da costa de Surda: Nia, Parlin, Uden, Ilion e Berland. Nia não era mais do que um pedaço de formação rochosa, mas Berland, a maior ilha de todas, tinha vilarejo. Mais para cima, perto de Term, havia uma ilha irregular chamada Dente de Tubarão, e para o alto ao norte havia mais uma ilha imensa que tinha a forma de uma mão nodosa. Eragon sabia o nome dela de cor: Vrongard, o lar ancestral dos cavaleiros, que já foi um local de glórias, mas que agora não era mais do que uma casca vazia e saqueada, assombrada por feras estranhas. No centro de Vrongard ficava a cidade abandonada de Doru Areaba. Carvajal era um pequeno ponto no topo de Palancar. No mesmo nível dela, mas além das planícies, ficava a floresta do Veldenvarden. Como as montanhas Beor, suas fronteiras ao leste não eram mapeadas. Parte da fronteira oeste de Veldenvarden contava com alguns povoados, mas seu centro continuava misterioso e inexplorado. A floresta era mais selvagem do que a espinha. Os poucos que ousavam entrar em suas entranhas quase sempre voltavam loucos ou simplesmente não voltavam mais. Eragon tremeu ao ver Urubain no centro do império. O rei Galbatorix reinava de lá com o dragão negro Shurikan ao seu lado. Eragon pôs o dedo em cima de Urubain. Os Razak com certeza devem ter um esconderijo aqui. É melhor torcer para que esse não seja o único refúgio deles, disse Bronn sem rodeios. Caso contrário, nunca mais chegará perto deles. Esticou o mapa com suas mãos enrugadas. Jod tirou o pergaminho de sua bolsa e disse: pelo que vi nos registros, houve envio de óleo de Sentry para todas as cidades principais do Império nos últimos 5 anos. Pelo que me consta, os pedidos devem ter sido feitos por ricos joalheiros. Eu não sei como podemos restringir a lista sem mais informações. Bronn correu a mão por cima do mapa. Acho que podemos eliminar algumas cidades. Os Razak têm de viajar para onde o rei queira e sei que ele os mantém ocupados. Se precisam estar prontos para partirem para qualquer lugar, a qualquer momento, o único local razoável onde deviam ficar seria em um ponto central, onde poderiam ir facilmente para qualquer parte do país. Ele agora estava animado e andava pelos cômodos. Esse ponto central tem de ser grande o bastante para que os Razak não levantem suspeitas, e também deve fazer bastante comércio para que pedidos comuns, como alimento especial para suas montarias, por exemplo, passem despercebidos. Isso faz sentido, disse Jod, concordando com a cabeça. Seguindo esse raciocínio, podemos eliminar a maioria das cidades ao norte. As únicas grandes são Term, Gilead e Senon. Sei que não estão em Term e duvido que o óleo tenha sido enviado costa acima até Narda, pois é pequena demais. Senon é muito isolada, assim resta apenas Gilead. Os Razak devem estar lá, admitiu Bronn. Seria uma certa ironia. Seria assim, aqueceu Jod baixinho. E quanto às cidades ao sul? Perguntou Eragon. Bem, começou Jod. Claro, a Urubain, mas não é um destino provável. Se alguém morresse por causa de óleo de Safe na corte do rei Galbatorix, seria fácil demais para um conde ou outro nobre descobrir que o império estava comprando grandes quantidades disso. Ainda assim há muitas outras, qualquer uma pode ser a que queremos. Disse Eragon, mas o óleo não foi enviado para todas elas. O pergaminho lista apenas Coasta, Drasleona, Arrogs e Belatona. Coasta não seria boa para os Razak, pois fica na costa e é cercada por montanhas. Arrogs é isolada como Seonon, embora seja um centro de comércio. Assim restam Belatona e Drasleona, que são bem próximas. Das duas, acho que a mais provável seria Drasleona. É maior e está mais bem situada. E é por onde quase todos os bens do Império passaram em um momento ou outro, incluindo os de Term, disse Jod. Seria um bom lugar para os Razak se esconderem. Então, Drasleona, disse Bronn, se sentar e acender o cachimbo. O que os registros mostram? Jod consultou o pergaminho. Aqui está. No começo do ano, 3 carregamentos de óleo de Safe foram enviados para Drasleona. Foram feitos em um espaço de apenas 2 semanas um do outro e os registros mostram que foram transportados pelo mesmo comerciante. O mesmo aconteceu no ano passado e no retrasado. Duvido que qualquer joalheiro ou até mesmo um grupo deles tenha dinheiro bastante para comprar tanto óleo. E quanto a Gilead? Perguntou Bronn, levantando uma sobrancelha.
A cidade não tem o mesmo acesso ao resto do império, e George bateu no pergaminho. Eles só receberam o óleo 2 vezes nesses últimos anos. Pensou por um instante e disse: além disso, acho que esquecemos uma coisa, a Helgryn. Brown concordou com a cabeça. Ah, sim, os portões negros. Faz muito tempo desde que ouvi falar deles. Você tem razão, e isso faria de Dras-Leono no lugar perfeito para os Hazak. Então eu acho que está decidido. É para lá que nós vamos. Eragon sentou-se de repente, desanimado demais para até perguntar o que era Helgryn. Achei que ficaria feliz em recomeçar a caçada, mas em vez disso parece que um abismo se abriu à minha frente. Dras-Leona, fica tão longe. O pergaminho estalava enquanto George enrolava lentamente o mapa. Ele o passou para Brown e disse: temo que você precisará disto. Suas expedições frequentemente levam-no a regiões obscuras. Concordando com a cabeça, Brown aceitou o mapa. George bateu no ombro dele. Não é certo você partir sem mim. Meu coração deseja ir junto, mas o resto do meu corpo me lembra da minha idade e das minhas responsabilidades. Eu sei, disse Brown, mas você tem uma vida em Term. Chegou a hora da próxima geração começar a agir. Você já fez a sua parte, seja feliz. E quanto a você, perguntou George, a estrada nunca terá um fim? Uma risada vazia escapou dos lábios de Brown. Estou vendo o fim chegar, mas ainda não. Ele apagou o cachimbo e cada um foi para o seu quarto, exaustos. Antes de dormir, Eragon contatou Saphira para relatar as aventuras da noite. Um erro que custou caro. De manhã, Eragon e Brown pegaram seus alforjes no estábulo e prepararam-se para partir. George cumprimentou Brown enquanto Ellen observava tudo da porta. Com olhares sérios, os 2 homens apertaram as mãos. Sentirei a sua falta, meu velho, disse George. E eu a sua, respondeu Brown rapidamente. Ele inclinou a sua cabeça branca em cumprimento e virou-se para Ellen. Obrigado pela sua hospitalidade, foi muito agradável. O rosto dela ficou corado. Eragon achou que ela fosse dar um tapa nele, mas Brown continuou tranquilo. A senhora tem um bom marido, cuide bem dele. Existem poucos homens tão corajosos e determinados quanto ele, mas não pode resistir aos tempos difíceis sem o apoio daqueles a quem ama. Brown se curvou de novo e disse gentilmente: isso é apenas uma sugestão, cara senhora. Eragon viu indignação e mágoa passarem pelo rosto de Ellen. Os olhos dela faiscavam quando fechou a porta de repente. Suspirando, George passou os dedos pelos cabelos. Eragon agradeceu-lhe toda a ajuda e montou em Caddock. Depois das últimas despedidas, ele e Brown partiram. No portão sul de Term, os guardas os deixaram passar sem olhá-los uma segunda vez. Quando cavalgavam sob a grande muralha da cidade, Eragon viu um movimento nas sombras. Solembum estava agachado no chão, abanando sua cauda. O menino gato o seguiu com olhos inescrutáveis. Conforme a cidade ia ficando mais longe, Eragon perguntou: o que são os meninos gato? Brown pareceu surpreso com a pergunta. Por que a curiosidade repentina? Ouvi alguém falar neles em Term. Eles são reais, não? Disse Eragon fingindo ignorância. Eles são bem reais. Durante os anos de glória dos cavaleiros, eram tão famosos quanto os dragões. Reis e elfos os tinham como companhia, embora os meninos gato fossem livres para fazerem o que quisessem. Muito pouco se sabe sobre eles. Temo que essa raça tenha se tornado bem rara ultimamente. Eles podiam fazer magia? Perguntou Eragon. Ninguém sabe, mas eles sem dúvida podiam fazer coisas incomuns. Parecia que sempre sabiam o que estava acontecendo e de alguma maneira conseguiam se envolver. Brown puxou o capuz para se proteger de um vento frio. O que é Helgryn? Perguntou Eragon depois de parar para pensar por um momento. Você verá quando chegarmos a Dras-Leona. Quando Term estava fora do alcance da vista, Eragon abriu uma mente e chamou Saphira. A força do seu grito mental era tão grande que Caddock, incomodado, sacudiu suas orelhas. Saphira respondeu e foi correndo até eles com toda a sua força. Eragon e Brown aguardavam quando uma mancha escura saiu de uma nuvem. Então ouviram um ruflar grave quando as asas de Saphira abriram-se. O sol brilhava atrás das finas membranas, tornando-as translúcidas, destacando as veias escuras. Pousou, causando um grande golpe de ar. Eragon jogou as rédeas de Caddock para Brown. Encontrarei você na hora do almoço.
Bronn concordou com a cabeça, mas parecia preocupado. Divirta-se, disse ele, e depois olhou para Saphira e sorriu. É bom revê-la. E a você também. Eragon pulou nos ombros de Saphira e agarrou-se o mais forte possível quando ela alçou o voo. Com o vento na cauda, Saphira cortava o ar. Segure-se, ela alertou Eragon, e soltando um rosnado selvagem foi para o alto, dando uma grande cambalhota no ar. Eragon gritou de emoção quando jogou os braços para cima, segurando-se apenas com as pernas. Eu não sabia que podia me segurar assim sem estar preso na cela, disse ele rindo intensamente. Nem eu, admitiu Saphira, rindo de sua maneira peculiar. Eragon a abraçou com força e nivelaram o voo, os senhores do céu. Ao meio-dia, as suas pernas estavam doídas por ter montado sem a sela, e suas mãos e seu rosto estavam dormentes por causa do ar gelado. As escamas de Saphira sempre eram quentes ao toque, mas ela não podia evitar que ele ficasse com frio. Quando pousaram para o almoço, enfiou as mãos nas roupas e procurou um lugar ensolarado e quente para se sentar. Enquanto ele e Bronn comiam, Eragon perguntou a Saphira. Você se importaria se eu montasse em Caddoc? Ele havia decidido questionar Bronn sobre o seu passado. Não, mas me conte o que ele disser. Eragon não estava surpreso por Saphira saber seus planos. Era quase impossível esconder qualquer coisa dela quando estavam ligados mentalmente. Ao fim da refeição, voou para longe enquanto ele se juntava a Bronn na trilha. Depois de um tempo, Eragon fez Caddoc andar mais devagar e disse: Preciso falar com você. Queria fazer isso desde que chegamos a Ter, mas decidi esperar até agora. Falar sobre o quê? Perguntou Bronn. Eragon fez uma pausa. Há muitas coisas acontecendo que não entendo. Por exemplo, quem são seus amigos e por que você estava se escondendo em Carvahal? Confio em você com toda a minha alma e é por isso que ainda estou viajando ao seu lado. Mas preciso saber mais sobre você e o que está fazendo. O que roubou em Gilead e o que é essa tal de Tuatha Dor Othrim pela qual estou passando? Acho que depois de tudo que aconteceu eu mereço uma explicação. Você andou nos escutando às escondidas. Só uma vez, revelou Eragon. Vejo que ainda precisa aprender boas maneiras, zangou-se Bronn puxando a barba. O que o faz pensar que isso tudo tem a ver com você? Na verdade, nada, retorquiu Eragon dando de ombros. Mas foi apenas uma coincidência estranha você estar escondido em Carvahal quando eu achei o ovo de Saphira, além do fato de você saber tanto sobre dragões. Quanto mais penso sobre isso, menos coincidência isso me parece. Havia outras pistas que ignorei, mas ao olhar para trás eu vejo que são óbvias, como o jeito que você reconheceu os Razek e o modo como eles fugiram quando você se aproximou. E não posso deixar de imaginar se você não teve algo a ver com o aparecimento do ovo de Saphira. Há muitas coisas que não nos contou, e Saphira e eu não podemos ignorar nada que possa ser perigoso. Rugas fundas apareceram na testa de Bronn quando puxou as rédeas para fazer fogo na neve parar. Você não quer esperar? Perguntou. Eragon balançou a cabeça teimosamente. Bronn suspirou. E isso não seria problema se você não fosse tão desconfiado, mas acho que você não seria digno do meu tempo se não fosse assim. Eragon não sabia se encarava isso como um elogio. Bronn acendeu seu cachimbo e lentamente soprou uma nuvem de fumaça para o alto. Vou contar, disse, mas você deve entender que não posso revelar tudo. Eragon começou a protestar, mas Bronn o cortou. Não é a minha vontade esconder informações de você, mas não posso revelar segredos que não são meus. Há outras histórias entrelaçadas nessa narrativa. Você terá de falar com os outros envolvidos para saber do resto. Tudo bem, explique o que puder, aceitou Eragon. Tem certeza? Perguntou Bronn. Há razões para o meu segredo. Venho tentando protegê-lo ao escondê-lo de forças que poderiam acabar com você. Assim que conhecê-las e seus propósitos, nunca mais terá a chance de viver tranquilamente. Você terá de escolher um lado e tomar um partido. Quer realmente saber? Não posso viver na ignorância, disse Eragon calmamente. É um objetivo nobre. Muito bem, há uma grande terra na Lagaésia entre os Varlen e o Império. O conflito deles, entretanto, vai muito além de suas eventuais batalhas armadas. Eles travam uma luta titânica pelo poder, cujo centro é você. Eu? Indagou Eragon descrente. Isso é impossível, eu não tenho nada a ver com nenhum deles.
Ainda não, disse Bronn, mas a sua existência é o foco das batalhas. Os Varden e o Império lutam para dominar a Terra ou o seu povo. O objetivo deles é controlar a próxima geração de cavaleiros, da qual você é o primeiro. Quem controlar esses cavaleiros será indiscutível senhor de Alagaésia. Eragon tentou absorver as afirmações de Bronn. Parecia incompreensível que tantas pessoas estivessem interessadas nele e em Saphira. Ninguém, além de Bronn, achava que ele era importante. A ideia do Império e os Varden estarem lutando por causa dele era algo abstrato demais para que entendesse tudo completamente. Objeções formaram-se rápido na sua mente. Mas todos os cavaleiros foram mortos, exceto pelos renegados que se juntaram a Galbatorix. E pelo que sei, até esses já morreram. E você me disse em Carvajal que ninguém sabia se ainda havia dragões em Alagaésia. Eu menti sobre os dragões, afirmou Bronn sem rodeios. Embora os cavaleiros não existam mais, ainda restam 3 ovos de dragões, todos eles estão sob a posse de Galbatorix. Na verdade, agora só restam 2, já que Saphira nasceu. O rei pegou os 3 ovos durante sua última grande batalha com os cavaleiros. Então logo haverá 2 novos cavaleiros leais ao rei? Perguntou Eragon, sentindo-se triste. Exatamente, confirmou Bronn. Há uma corrida fatídica em andamento. Galbatorix tenta achar desesperadamente as pessoas para quem os ovos eclodirão, enquanto os Varden tentam de toda maneira matar os candidatos ou roubar os ovos. Mas de onde veio o ovo de Saphira? Como alguém conseguiu roubá-lo do rei? E por que você sabe disso tudo? Perguntou Eragon confuso. Perguntas demais, riu Bronn amargamente. Há outro capítulo nisso tudo, algo que aconteceu muito antes de você nascer. Na época eu era um pouco mais jovem, mas talvez não tão sábio. Eu odiava o Império por questões que prefiro guardar para mim mesmo e queria prejudicá-lo de todas as maneiras possíveis. Meu fervor me levou até um estudioso, George, que alegava ter descoberto um livro que mostrava uma passagem secreta para o castelo de Galbatorix. Ansioso, levei George até os Varden, que são os meus amigos, e eles bolaram um plano para roubar os ovos. Os Varden? Entretanto, algo deu errado e nosso ladrão pegou apenas um ovo. Por algum motivo, fugiu com o ovo e não voltou para os Varden. Quando ele não foi encontrado, George e eu fomos enviados para trazê-lo e o ovo de volta. Os olhos de Bronn ficaram distantes e ele falou com uma voz estranha. Esse foi o começo de uma das maiores buscas da história. Nós corremos contra os Razak e Morzan, o último dos renegados e o melhor servo do rei. Morzan, interrompeu Eragon, mas foi ele quem entregou os cavaleiros a Galbatorix, e isso aconteceu há muito tempo. Morzan devia ser muito velho, ficou perturbado ao se lembrar de quanto tempo os cavaleiros viviam. E daí? Perguntou Bronn, erguendo uma sobrancelha. Sim, ele era velho, porém era forte e cruel. Foi um dos primeiros seguidores do rei e de longe o mais leal. Como já havia escorrido sangue entre nós antes, a corrida pelo ovo tornou-se uma batalha pessoal. Quando ele foi localizado em Gilead, corri para lá e lutei com Morzan pela sua posse. Foi uma luta terrível, mas no final eu o matei. Durante o conflito fui separado de George. Não havia tempo para procurá-lo, então peguei o ovo e o entreguei aos Varden, que me pediram para treinar quem se tornaria o novo cavaleiro. Concordei e decidi me esconder em Carvajal, onde eu já havia estado várias vezes antes, até que os Varden fizessem contato. Eu nunca fui convocado. Então, como o ovo de Saphira apareceu na espinha? Foi outro ovo roubado do rei, quis saber Eragon. Bronn resmungou. Seria difícil isso acontecer. Ele guarda os 2 últimos com tanto afinco que seria suicídio tentar roubá-los. Não, Saphira foi roubada dos Varden e acho que sei como. Para protegê-lo, seu guardião deve ter tentado mandá-lo para mim usando magia. Os Varden não fizeram contato comigo para explicar como perderam o ovo, então suspeito que os mensageiros foram interceptados pelo Império e os Razak foram enviados no lugar deles. Tenho certeza de que estão ansiosos para me achar, pois consegui estragar vários planos que eles tinham. Então os Razak não sabiam nada sobre mim quando chegaram a Carvajal, disse Eragon pasmado. Exatamente, respondeu Bronn. Se aquele idiota do Sloan tivesse mantido o bico fechado, talvez não descobrissem nada sobre você. Os eventos poderiam ter sido bem diferentes. De certa forma, devo agradecer a você o fato de ainda estar vivo.
Se os Razak não tivessem ficado preocupados com você, poderiam ter me pegado desprevenido, e esse teria sido o fim de Brown, o contador de histórias. A única razão de terem fugido é que sou mais forte do que eles dois, especialmente durante o dia. Deviam ter planejado me pegar durante a noite, quando me interrogariam sobre o ovo. Você mandou uma mensagem para os Varden falando sobre mim? Mandei. Sei que eles vão querer que eu leve você a eles o mais rápido possível. Mas você não vai levar, não é? Brown balançou a cabeça. Não vou. Por quê? Ficar com os Varden deve ser mais seguro do que perseguir os Razak, especialmente para um novo cavaleiro. Brown bufou e olhou para Eragon com afeto. Os Varden são pessoas perigosas. Se você for até eles, ficará envolvido em suas politicagens e tramas. Os líderes poderiam mandá-lo em várias missões só para chamar a atenção, mesmo que ainda não estivesse preparado para elas. Quero que você esteja muito bem preparado antes de chegar perto dos Varden. Pelo menos enquanto estivermos perseguindo os Razak, não preciso me preocupar se alguém poderá envenenar a água que você beberá. Esse é o menor dos males, e, disse ele com um sorriso, ficará feliz enquanto eu estiver treinando. Tuatha Dor Othrin é apenas um estágio no seu treinamento. Eu o ajudarei a achar e talvez até matar os Razak, pois eles são tão meus inimigos quanto os seus. Mas depois você terá de fazer uma escolha. Que será? Perguntou Eragon desconfiado. Se juntar ou não aos Varden, disse Brown. Se você matar os Razak, as únicas alternativas para escapar da ilha de Galbatorix serão procurar a ajuda dos Varden, fugir para a Surda ou implorar a misericórdia do rei e juntar-se a ele. Mesmo que não mate os Razak, no final você terá que fazer essa escolha. Eragon sabia que a melhor maneira de ganhar proteção seria se juntar aos Varden, mas ele não queria passar a vida inteira lutando contra o Império como eles faziam. Ponderou sobre os comentários de Brown, tentando considerá-los sob todos os aspectos. Você ainda não me explicou como sabe tanto sobre dragões. Não expliquei, não é mesmo? Disse Brown com um sorriso maroto no rosto. E isso terá de esperar outra oportunidade. Por que eu? Eragon perguntava a si mesmo. O que fez dele tão especial para que se tornasse um cavaleiro? Você conheceu a minha mãe? Indagou de repente. Brown ficou com uma expressão séria. Sim, conheci. Como ela era? O velho suspirou. Ela está cheia de dignidade e orgulho, como Garrow. No final das contas, essa foi a causa de sua ruína, mas era um de seus maiores dons. Ela sempre ajudava os pobres e os menos afortunados, não importava qual era a sua situação. Você a conhecia bem, quis saber Eragon surpreso. Bem o bastante para sentir sua falta quando partiu. Enquanto Caddoc andava pesadamente, Eragon tentou se lembrar de quando pensava que Brown era apenas um velhote que contava histórias. Pela primeira vez, Eragon entendeu como ele era desinformado. Contou a Saphira o que ficou sabendo. Ela ficou intrigada com as revelações de Brown, mas horrorizou-se ao pensar que foi uma das posses de Galbatorix. Finalmente, ela disse, você não está feliz por não ter ficado em Carvajal? Pense em todas as experiências interessantes que teria perdido. Eragon suspirou, fingindo agonia. Quando pararam naquele dia, Eragon foi buscar água enquanto Brown fazia o jantar. Ele esfregava suas mãos para esquentá-las no momento em que entrou em um grande círculo, seguindo um som de um riacho ou de uma fonte. Estava sombrio e úmido entre as árvores. Achou um riacho afastado do acampamento. Agachou-se na margem e observou a água cair em cima das pedras, molhando a ponta de seus dedos. A água gelada da montanha escorreu em volta de sua pele, deixando-a dormente. Não importa o que aconteça conosco ou qualquer outra pessoa, pensou Eragon. Ele tremeu e ficou em pé. Uma pegada diferente do outro lado da margem chamou a sua atenção. Tinha uma forma incomum e era muito grande. Curioso, saltou da margem para cima de um banco de areia. Ao pousar, seu pé atingiu um monte de musgos. Agarrou um galho para tentar se equilibrar, mas este quebrou e Eragon esticou o braço para parar sua queda. Sentiu seu pulso direito quebrar ao bater no chão. A dor subiu lancinante por seu braço. Uma sequência contínua de xingamentos saiu de trás de seus dentes cerrados, pois ele tentava não berrar. Sem ver direito por causa da dor, ele se enrolou no chão, protegendo o braço. Eragon, ele ouviu o grito assustado de Saphira. O que aconteceu? Quebrei o pulso, fiz uma besteira, caí. Estou indo, disse Saphira.
Não, eu posso voltar, não venha. As árvores estão juntas demais para você abrir as asas. Ela enviou a Eragon uma breve imagem dela dizimando a floresta para chegar até ele e disse, rápido. Gemendo, ficou em pé cambaleante. A pegada estava impressa funda no solo a poucos metros de distância. Era a marca de uma bota pesada. Eragon lembrou imediatamente das pegadas que cercavam a pilha de corpos em Yasuaki. Urgal, ele falou com raiva, desejando que Zarok estivesse com ele, pois não podia usar o arco com apenas uma das mãos. Ele jogou a cabeça para cima e gritou com a mente, Saphira, Urgals, mantenha Bronn em segurança. Eragon voltou a pular por cima do riacho e correu de volta ao acampamento, sacando a sua faca de caça. Ele viu o inimigo em potencial atrás de todos os arbustos. Espero que seja só um Urgal. Ele entrou correndo no acampamento, abaixando-se quando a cauda de Saphira passou por cima da cabeça dele. Para, sou eu, gritou ele. Opa, disse Saphira. Suas asas estavam dobradas na frente do peito como uma parede. Opa, Eragon resmungou correndo até ela. Você poderia ter me matado. Onde está Bronn? Estou bem aqui. A voz de Bronn soou depressa atrás das asas de Saphira. Quer mandar esse dragão maluco me soltar? Ela não quer me ouvir. Solte-o, ordenou Eragon irritado. Você não contou a ele? Não, disse ela envergonhada. Você apenas me disse para mantê-lo em segurança. Ergueu as asas e Bronn, zangado, deu um passo à frente. Achei uma pegada de Urgal e está fresca. Bronn ficou sério imediatamente. Cele os cavalos, vamos partir. Ele apagou o fogo, mas Eragon não se mexeu. O que houve com o seu braço? Meu pulso está quebrado, disse ele cambaleante. Bronn xingou e selou Caddoc. Ele ajudou Eragon a montar e disse, teremos de pôr uma tala no seu braço o mais rápido possível. Tente não mover seu pulso até então. Eragon segurou as rédeas com força com a mão esquerda. Bronn disse a Saphira, está quase escuro. Você poderia voar na nossa frente. Se os Urgals aparecerem, pensarão 2 vezes em atacar com você por perto. É melhor que pensem assim ou nunca mais pensarão de novo, comentou Saphira ao decolar. A luz desaparecia rapidamente e os cavalos estavam cansados, mas eles davam esporeadas nos animais sem trégua. O pulso de Eragon, inchado e vermelho, continuava a latejar. A quase 2 quilômetros do acampamento, Bronn parou. Ouça, alertou ele. Eragon ouviu o chamado fraco de uma trombeta de caça atrás deles. Quando ela se silenciou, o pânico tomou conta dele. Eles devem ter achado onde estávamos, disse Bronn, e provavelmente as pegadas de Saphira. Eles vão nos perseguir agora. Não é da natureza deles deixar uma presa escapar. Depois 2 trombetas soaram. Elas estavam mais perto. Um calafrio percorreu o corpo de Eragon. Nossa única chance é fugir, sugeriu Bronn. Ele levantou a cabeça para o céu e seu rosto ficou pálido ao chamar Saphira. Ela surgiu no meio do céu escuro e pousou. Deixe Caddoc, vá com ela. Você ficará em segurança, ordenou Bronn. Mas e você? Protestou Eragon. Eu ficarei, agora vá. Sem energia para discutir, Eragon montou em Saphira enquanto Bronn fez fogo na neve disparar com uma chicotada e cavalgou para longe com Caddoc. Saphira voou atrás dele, batendo as asas acima dos cavalos galopantes. Eragon agarrou-se a Saphira da melhor maneira que podia, e ele apertava os olhos cada vez que os movimentos dela empurravam seu pulso. As trombetas soavam bem perto, causando uma nova onda de pavor. Bronn atravessava os arbustos, levando os cavalos aos seus limites. As trombetas tocaram em uníssono bem atrás dele, depois ficaram em silêncio. Os minutos passaram. Onde estão os Urgals? Pensou Eragon. Uma trombeta soou, desta vez distante. Suspirou aliviado, encostando-se no pescoço de Saphira, enquanto no chão Bronn diminuía o passo do seu galope. Essa foi perto, constatou Eragon. Foi, mas não podemos parar até... Saphira foi interrompida quando uma trombeta soou bem embaixo deles. Eragon pulou surpreso e Bronn recomeçou a sua retirada frenética. Urgals chifrudos, gritando com vozes roucas, movimentavam-se a cavalo em alta velocidade na trilha, ganhando terreno rapidamente. Estavam quase à vista de Bronn. O velho não poderia correr mais do que eles. Precisamos fazer alguma coisa, exclamou Eragon. O quê? Pouse na frente dos Urgals. Você perdeu o juízo, disse Saphira. Pouse, eu sei o que estou fazendo, ordenou Eragon. Não temos tempo para mais nada, eles vão nos alcançar, Bronn. Tudo bem.
Safira passou à frente dos urgaus, fez a volta e preparou para pousar na trilha. Eragon concentrou-se para ter acesso ao seu poder e sentiu a resistência familiar na mente dele que o separava da magia. Ele não tentou usá-la ainda. Um músculo pulava em seu pescoço. Enquanto os urgaus marchavam na trilha, ele gritou: "Agora!" Safira, de modo abrupto, fechou as asas e desceu direto de cima das árvores, pousando na trilha e produzindo uma chuva de terra e pedras. Os urgaus gritaram assustados e puxaram as rédeas dos seus cavalos. Os animais ficaram com as pernas duras e bateram uns nos outros, mas os urgaus se ajeitaram rapidamente para encarar Safira com as armas expostas. O ódio ficou estampado em seus rostos quando olharam fixamente para ela. Havia 12 deles, eram animais feios e zombeteiros. Eragon pensou por que não fugiram. Achou que a visão de Safira iria assustá-los, fazendo-os correr para longe. Por que estão esperando? Eles vão nos atacar ou não? Ficou chocado quando o maior urgal se aproximou dele e disse cuspindo: "O nosso chefe quer falar com você, humano." O monstro falou com uma voz grave e gutural. "É uma armadilha", alertou Safira antes que Eragon pudesse falar qualquer coisa. Não lhe deu ouvidos. "Pelo menos vamos ver o que ele tem a dizer", argumentou Eragon, curioso, mas extremamente cauteloso. "Quem é o seu chefe?" perguntou Eragon. O urgal olhou com desdém. "O nome dele não deve ser dito a alguém tão inferior quanto você. Ele governa o céu e domina a terra. Você não é nada mais do que uma formiga desgarrada para ele. Porém, ele decretou que você deve ser levado até ele vivo. Fique grato por ter sido digno de tal graça." "Eu nunca irei com você ou com nenhum de meus inimigos", declarou Eragon, lembrando-se de Azuak. "Não importa que você sirva um espectro, um urgal ou algum outro inimigo do qual eu nunca tenho ouvido falar, eu não tenho nenhuma vontade de conversar com ele." "Esse será um grave erro", rosnou o urgal mostrando as presas. "Não há como fugir dele. No final você ficará perante o nosso chefe. Se resistir, ele encherá os seus dias com agonia." Eragon pensou em quem teria o poder de unir os urgaus sob uma só bandeira. Será que havia uma terceira força solta na terra junto com o Império e os Varden? Guarde a sua oferta e diga ao seu chefe que pouco me importa se os corvos comerem as entranhas dele. A raiva correu entre os urgaus. O líder uivou, rangendo os dentes. "Então vamos levá-lo arrastado até ele." Ele fez um gesto com o braço e os urgaus avançaram para cima de Safira. Levantando a mão direita, Eragon gritou: "Gierta!" "Não", berrou Safira, mas já era tarde demais. Os monstros tropeçaram quando a palma da mão de Eragon brilhou. Raios de luz emanavam da mão dele, atingindo cada um deles no estômago. Os urgaus foram jogados para o alto contra as árvores, caindo desmaiados no chão. A fadiga de repente exauriu as forças de Eragon e ele tombou no dorso de Safira. Sua mente estava nebulosa e obscura. Quando Safira se curvou sobre ele, Eragon percebeu que podia ter ido longe demais. A energia necessária para levantar e arremessar 12 urgaus foi gigantesca. O medo tomou conta dele quando ele tentava se manter consciente. Pelo canto do olho, viu um dos urgaus ficar em pé cambaleante, empunhando a espada. Eragon tentou avisar Safira, mas estava fraco demais. "Não", pensou ele com fraqueza. O urgal arrastou-se em direção a Safira até passar da cauda dela. Depois ergueu a espada para atingi-la no pescoço. "Não!" Safira girou em volta do monstro, rugindo de modo selvagem. Suas garras cortaram em uma velocidade incrível. Sangue espirrou por toda a parte quando o urgal foi dividido em 2. Safira fechou as mandíbulas com força, produzindo um estalo, e determinada voltou para Eragon. Envolveu gentilmente suas garras ensanguentadas no tronco dele, soltou um rosnado e pulou para o alto. A noite virou um borrão repleto de dor. O som hipnótico das asas de Safira fizeram-no entrar em um transe escuro, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Quando finalmente Safira pousou, Eragon, vagamente consciente, ouviu Bronn conversando com ela. Não entendeu o que disseram, mas uma decisão deve ter sido tomada, pois Safira o solvou de novo. Seu torpor rendeu-se ao sono, cobrindo-o como um cobertor macio. Visão da perfeição. Eragon contorceu-se embaixo das cobertas, relutando em abrir os olhos. Cochilou e um pensamento impreciso tomou conta de sua mente. Como eu cheguei aqui?
Confuso, apertou os cobertores com mais força e sentiu algo duro em seu braço direito. Tentou mexer o pulso, mas sentiu uma dor aguda. Os urgaus, ele sentou-se de repente. Estava em uma pequena clareira vazia, exceto por uma fogueirinha que esquentava uma panela cheia de cozido. Um esquilo rangia os dentes em um galho. O arco e a aljava estavam ao lado das cobertas. A tentativa de ficar em pé obrigou a fazer uma cara feia, pois seus músculos estavam fracos e doloridos. Havia uma pesada tala em seu braço direito ferido. Onde está todo mundo? Pensou desolado. Tentou chamar Safira, mas para seu temor não conseguiu senti-la. Uma fome descomunal tomou conta dele, então comeu o cozido. Ainda faminto, procurou os alforjes tentando achar um pedaço de pão. Mas nem os alforjes nem os cavalos estavam na clareira. Sei que deve haver um bom motivo para tudo isso, pensou, suprimindo um ímpeto de desconforto. Andou em volta da clareira, mas voltou às suas cobertas e as enrolou. Sem nada melhor a fazer, sentou recostando-se em uma árvore e ficou vendo as nuvens no céu. Horas se passaram, mas Brown e Safira não apareceram. Espero que não haja nada errado. Conforme a tarde se arrastava, Eragon foi ficando entediado e começou a explorar a floresta que o cercava. Quando ficou cansado, foi repousar embaixo de uma árvore sempre verde que se inclinava sobre uma pedra que tinha uma depressão cheia de água de orvalho. Eragon olhou fixamente para a água e lembrou as instruções de Brown quanto a ver o seu futuro em superfícies cristalinas. Talvez eu possa ver onde Safira está. Brown disse que fazer isso requer muita energia, mas eu sou mais forte do que ele. Eragon respirou fundo e fechou os olhos. Em sua mente formou uma imagem de Safira, tornando-a mais real possível. Aquilo era mais desgastante do que ele esperava. Então ele disse: Drown Copa, e olhou fixamente para a água. A superfície ficou completamente lisa, congelada por uma força invisível. Os reflexos desapareceram e a água ficou bem clara. Nela brilhava uma imagem de Safira. O ambiente que a cercava era completamente branco, mas Eragon podia ver que ela estava voando. Brown estava sentado nas costas dela. A barba dele voava ao vento e havia uma espada em seus joelhos. Eragon, exausto, deixou a imagem desaparecer. Pelo menos eles estão bem. Deu a si mesmo alguns minutos para se recuperar e voltou a inclinar-se sobre a água. Horan, como vai você? Em sua mente viu o primo claramente. Por impulso invocou a magia e pronunciou as palavras. A água ficou imóvel e a imagem se formou em sua superfície. Horan apareceu sentado em uma cadeira invisível. Como Safira, o ambiente que o cercava era branco. Havia novas rugas no rosto de Horan. Mais do que nunca ele estava parecido com Carol. Eragon segurou a imagem o máximo que podia. Será que Horan estava em Terence Four? Certamente ele está em um lugar onde eu nunca estive. O esforço causado pelo uso da magia formou gotas de suor em sua testa. Ele suspirou e por um longo tempo ficou satisfeito em apenas ficar sentado. Depois uma ideia absurda tomou conta dele. E se eu tentasse visualizar algo que criei na minha imaginação ou que vi em um sonho? Ele sorriu. Talvez visse o que minha própria consciência produziu. Aquela era uma ideia atraente demais para ser deixada de lado. Ajoelhou-se perto da água mais uma vez. O que eu devo procurar? Pensou em algumas coisas, mas descartou todas elas quando se lembrou do sonho sobre a mulher na cadeia. Depois de fixar a cena na mente, Eragon pronunciou as palavras e observou a água com atenção. Esperou, mas nada aconteceu. Decepcionado, estava prestes a liberar a magia quando uma escuridão pesada rodopiou na água, cobrindo sua superfície. A imagem de uma vela solitária brilhava no escuro, iluminando uma cela de pedra. A mulher, no seu sonho, estava sobre um catre em um dos cantos do lugar. Levantou a cabeça, seus cabelos pretos caíram para trás e olhou fixamente, direto para Eragon. Ele ficou imóvel, a força do olhar o manteve no lugar. Calafrios percorreram sua espinha quando seus olhos se encontraram. A mulher tremeu e caiu fracamente. A água clareou. Eragon jogou-se para trás ofegante. Isso é impossível. Ela não devia ser real. Eu só sonhei com ela. Como ela poderia saber que eu estava olhando para ela? E como eu poderia ter visto um calabouço que nunca vi na vida? Balançou a cabeça, pensando se alguns dos seus outros sonhos também foram visões. A batida rítmica das asas de Safira interrompeu seus pensamentos. Eragon voltou correndo para a clareira, chegando no momento em que Safira pousava.
Brown estava montado em seu dorso, como Eragon havia visto, só que sua espada agora estava muito ensanguentada. O rosto de Brown estava retorcido, as pontas de sua barba estavam pintadas de vermelho. "O que aconteceu?" perguntou Eragon, temendo que Brown estivesse ferido. "O que aconteceu?" bravejou o velho. "Estou tentando consertar a besteira que você fez." Ele cortou o ar com a sua espada, jogando uma trilha de sangue durante a sua trajetória. "Você sabe o que fez com aquele truquezinho, sabe?" "Evitei que os Urgaus pegassem você", disse Eragon, sentindo um peso no estômago. "Isso", reclamou Brown, "mas aquele ato de magia quase o matou. Você está dormindo há 2 dias. Havia 12 Urgaus, 12, mas isso não evitou que você tentasse jogar todos eles até Ter, não é? O que você estava pensando? Jogar uma pedra com força na cabeça de cada um deles seria o certo a fazer. Mas não, você queria deixá-los inconscientes para que pudessem fugir depois. Passei os últimos 2 dias caçando todos eles, mesmo com a Saphira 3 escaparam." "Eu não queria matá-los", disse Eragon, sentindo-se diminuído. "Mas não teve esse problema em Yasuaki. Lá eu não tive escolha, eu não sabia controlar a magia. Desta vez parecia um exagero." "Um exagero", gritou Brown. "Não seria um exagero, pois eles não teriam a mesma misericórdia com você. E por quê? Por que você se mostrou a eles?" "Você disse que eles tinham achado as pegadas de Saphira. Não faria diferença se me vissem." Eragon defendeu-se. Brown enfiou sua espada na terra e disparou. "Eu disse que eles provavelmente tinham achado as pegadas dela. Não sabíamos com certeza. Podiam achar que seguiam alguns viajantes erráticos. Mas como eles acharão isso agora? Afinal, você pousou bem na frente deles. E como você os deixou viver, devem estar correndo pelos campos contando um monte de histórias fantásticas. Elas podem chegar até o Império." Ele jogou as mãos no ar. "Você não merece ser chamado de cavaleiro depois dessa, rapaz." Brown arrancou sua espada do chão e foi andando pesadamente até a fogueira. Pegou um trapo dentro do seu manto e, zangado, começou a limpar a lâmina. Eragon estava chocado. Tentou pedir um conselho a Saphira, mas tudo que ela dizia era: "Fale com Brown." Hesitante, Eragon caminhou até a fogueira e perguntou: "Ajudaria se dissesse que eu sinto muito?" Brown suspirou e embanhou a sua espada. Não ajudaria. Seus sentimentos não podem mudar o que aconteceu." Ele golpeou o peito de Eragon com seu dedo. "Você fez escolhas muito ruins que podem ter repercussões perigosas. Sem falar que você quase morreu." "Morreu, Eragon. A partir de agora você terá de pensar. Há um motivo pelo qual nascemos com um cérebro e não com pedras na cabeça." Eragon concordou envergonhado. "Mas não é tão ruim quanto você pensa. Os Urgaus já sabiam da minha existência. Tinham ordens para me capturar." A surpresa regalou os olhos de Brown. Ele enfiou seu cachimbo apagado na boca. Não é tão ruim quanto eu pensava. É pior. Saphira me disse que você falou com os Urgaus, mas ela não mencionou isso." As palavras saíam desordenadas da boca de Eragon quando descreveu rapidamente o confronto a Brown. "Então eles têm uma espécie de líder agora, não é?" perguntou Brown. Eragon concordou com a cabeça. "E você desafiou os desejos dele, o insultou e atacou seus soldados?" Brown balançou a cabeça. "Eu pensava que isso não poderia ficar pior. Se os Urgaus tivessem morrido, suas ofensas não seriam ouvidas, mas agora serão impossíveis de serem ignoradas. Parabéns, você agora é inimigo de uma das criaturas mais poderosas da Alagaésia." "Tudo bem, eu errei", assumiu Eragon com tristeza. "Sim, errou", concordou Brown com olhos faiscantes. "Mas, contudo, o que me preocupa é quem será o líder dos Urgaus." Tremendo, Eragon perguntou baixinho: "E o que acontecerá agora?" Houve uma pausa desconfortável. "O seu braço levará pelo menos algumas semanas para ficar bom. Empregarei bem esse tempo implantando um pouco de bom senso na sua cabeça. Suponho que tenho uma parte de culpa nisso tudo. Só venho ensinando a você como fazer as coisas, mas não como deveria fazê-las. É preciso ter prudência, algo que você não tem. Toda a magia em Alagaésia não vai ajudá-lo se você não souber como usá-la." "Mas ainda vamos para trás, Leona, não é?" perguntou Eragon. Brown levantou os olhos. "Sim, podemos continuar procurando os Razak, mas mesmo se os acharmos não adiantará nada se você não estiver curado." Ele começou a decelar Saphira. "Está se sentindo capaz de cavalgar?" "Acho que sim." "Ótimo, então podemos percorrer alguns quilômetros hoje." "Onde estão Cadok e Fogo na Neve?"
Bronn apontou para o lado, mas ali embaixo, eu os prendi onde havia grama. Eragon preparou-se para partir e seguiu Bronn até os cavalos. Saphira disse enfaticamente: se você tivesse me dito o que pretendia fazer, nada disso teria acontecido. Eu teria dito que seria uma má ideia não matar os Urgaus. Só concordei com o que você pediu porque presumi que era mais ou menos razoável. Não quero falar sobre isso. Como queira, disse ela, torcendo o nariz. Enquanto cavalgavam, todos os montes de depressões na trilha faziam Eragon ranger os dentes de dor. Se ele estivesse sozinho, já teria parado. Com Bronn presente, não ousou reclamar. Além disso, Bronn começou a desafiá-lo com situações difíceis envolvendo Urgaus, magia e Saphira. As lutas imaginárias eram muitas e variadas. Às vezes, um espectro ou outros dragões eram incluídos. Eragon descobriu que era possível torturar o corpo e a mente ao mesmo tempo. Respondeu errado a maior parte das questões e ficou ainda mais frustrado. Quando pararam para dormir, Bronn resmungou de modo ríspido. Isso já é um começo. Eragon sabia que ele estava decepcionado. Mestre da Espada. O dia seguinte foi mais tranquilo para os dois. Eragon sentia-se melhor e conseguia responder corretamente às perguntas de Bronn. Depois de um exercício particularmente difícil, Eragon falou sobre a mulher que visualizou na água. Bronn puxou a barba. Você disse que ela estava presa? Isso, e viu o rosto dela, indagou Bronn de modo sério. Não muito claramente. A iluminação estava ruim, mas pude ver que ela era bonita. É estranho, eu não tive dificuldade para ver os olhos dela. E ela olhou para mim. Bronn balançou a cabeça. Pelo que sei, é impossível a pessoa saber que está sendo visualizada. Você sabe quem ela poderia ser? Perguntou Eragon, surpreso pela ansiedade em sua própria voz. Não, admitiu Bronn. Se fizesse um esforço, poderia pensar em alguns nomes, mas nenhum deles seria plausível. Este seu sonho é muito peculiar. De alguma maneira, você conseguiu visualizar algo que nunca viu antes, sem dizer as palavras de poder. Os sonhos, de fato, ocasionalmente tocam no reino dos espíritos, mas isso é diferente. Talvez, para entendermos isso, deveríamos procurar em todas as prisões e calabouços até acharmos a mulher, brincou Eragon. Realmente ele achava que essa seria uma boa ideia. Bronn riu e continuou cavalgando. O treinamento rígido de Bronn preenchia todas as horas à medida que os dias lentamente se tornavam semanas. Por causa da tala, Eragon foi forçado a usar a mão esquerda quando treinavam. Logo ele podia duelar tão bem com a mão esquerda quanto com a direita. Depois que atravessaram a espinha e chegaram às planícies, a primavera tomou conta da Alagaésia, produzindo uma enorme variedade de flores. As árvores, antes temporariamente nuas, estavam repletas de broto, enquanto novas folhas de grama começavam a surgir entre os ramos secos do ano passado. Os pássaros voltaram da sua ausência invernal para acasalarem e construírem ninhos. Os viajantes seguiram o rio Torque rumo ao sudeste, acompanhando os limites da espinha. O rio crescia gradualmente à medida que afluentes desaguavam neles, vindos de todos os lados, aumentando o seu diâmetro. Quando o rio estava com mais de 1 légua de largura, Bronn apontou para as ilhas de assoreamento que pontilhavam a água. Estamos chegando perto do lago Leona agora, disse. Deve estar a uns 10 quilômetros de distância. Será que chegaremos lá antes do anoitecer? Perguntou Eragon. Podemos tentar. O anoitecer logo tornou a trilha difícil de ser seguida, mas o som do rio ao lado os guiava. Quando a lua surgiu, o disco brilhante proveu luz suficiente para que pudesse ver o que estava à frente. O lago Leona parecia uma folha fina de prata que havia sido batida em cima da terra. A água estava tão calma e lisa que nem parecia que era um líquido. Além de um feixe brilhante do luar que se refletia em sua superfície, quase não dava para distingui-lo do chão. Saphira estava na margem rochosa, batendo as asas para secá-las. Eragon cumprimentou-a e ela disse: a água está adorável, profunda, gelada e limpa. Talvez eu nade amanhã, respondeu. Acamparam sob um grupo de árvores e logo caíram no sono. De manhã, Eragon correu ansioso para ver o lago à luz do dia. Pequenas cristas com espuma formavam-se na água onde o vento batia. Só o tamanho do lago já foi um deleite para ele. Eragon gritou entusiasmado e correu para a água. Saphira, onde você está? Vamos nos divertir. No instante em que Eragon montou nela, Saphira pulou por cima da água.
Subiram bem alto, circulando sobre o lago, e mesmo àquela altura a outra margem ainda não estava visível. Você gostaria de tomar um banho? Perguntou Eragon casualmente a Saphira. Ela sorriu de maneira selvagem. Segure-se. Fechou as asas e atirou-se para cima das ondas, cortando as cristas com suas garras. A água espirrava sob a luz do sol enquanto eles sobrevoavam o lago. Eragon gritou de novo. Saphira fechou as asas e mergulhou. A cabeça e o pescoço entraram como uma lança. A água atingiu Eragon como uma parede gelada, deixando-o sem ar e quase tirando-o de cima de Saphira. Segurou-se firme enquanto ela nadava até a superfície. Com 3 golpes com os pés, saltou para fora do lago, jogando uma cortina de águas brilhantes para cima. Eragon respirou fundo e sacudiu seus cabelos enquanto Saphira deslizava por cima do lago, usando a sua cauda como leme. Pronto! Eragon concordou com a cabeça e respirou fundo, apertando os braços. Dessa vez, ela deslizou gentilmente para baixo d'água. Podiam ver metros à frente sob o líquido límpido. Saphira virou-se e deu voltas de formas incríveis, cortando a água como uma enguia. Eragon sentiu como se estivesse montando em uma serpente marinha de uma das lendas que ouviu. Assim que os pulmões dele começaram a pedir mais ar, Saphira arqueou as costas e apontou a cabeça para cima. Uma explosão de gotas o cercou quando ela voou para o alto, abrindo as asas completamente. Com 2 batidas fortes, ganhou altitude. «Uau, isso foi fantástico!» exclamou Eragon. «Foi», disse Saphira feliz, «mas é uma pena você não conseguir prender o fôlego por mais tempo». «Não posso fazer nada quanto a isso», disse, torcendo os cabelos para tirar o excesso de água. As roupas dele estavam ensopadas e o vento das asas de Saphira o fez sentir frio. Puxou a tala, o seu pulso coçava. Assim que Eragon estava seco, ele e Bronn selaram os cavalos e, animados, começaram a contornar o lago Leona enquanto Saphira brincava, mergulhando e saindo da água. Antes do jantar, Eragon bloqueou a lâmina de Zarok ao se preparar para o seu combate diário. Nem ele nem Bronn se mexeram, pois um esperava o outro atacar primeiro. Eragon analisou o ambiente que o cercava, procurando alguma coisa que pudesse lhe dar vantagem. Um galho perto da fogueira chamou a sua atenção. Eragon jogou-se para baixo, agarrou o galho e o atirou para Bronn, mas a tala o atrapalhou e Bronn desviou-se facilmente do pedaço de madeira. O velho avançou depressa para a frente, lançando sua espada. Eragon abaixou-se no momento em que a lâmina passou assoviando por cima de sua cabeça, grunhiu e atacou Bronn com ferocidade. Caíram no chão, cada um lutando para ficar por cima. Eragon rolou para o lado e deu um golpe com Zarok na direção das pernas de Bronn. O velho aparou o golpe com o cabo de sua espada e com um pulo ficou em pé. Girando no mesmo lugar onde estava, Eragon atacou novamente, fazendo movimentos complexos com Zarok. Fagulhas saíam das espadas quando se chocavam repetidamente. Bronn bloqueou todos os golpes, o rosto dele estava sério devido a tamanha concentração, mas Eragon podia notar que Bronn se cansava. Os golpes incessantes continuaram enquanto cada um procurava uma brecha na defesa do outro. Então Eragon sentiu a batalha mudar. Golpe a golpe ele ganhava vantagens, as defesas de Bronn ficavam mais lentas e ele perdia terreno. Eragon bloqueou facilmente um golpe direto de Bronn. As veias pulsavam na testa do velho e os vasos do seu pescoço estavam dilatados devido ao grande esforço. De repente, mais confiante, Eragon golpeava com Zarok mais rápido do que nunca, tecendo uma teia de aço na espada de Bronn. Aumentando sua velocidade, bateu com a parte chata de sua lâmina contra a guarda de Bronn, jogando a espada dele no chão. Antes que Bronn pudesse reagir, Eragon tocou levemente a garganta de Bronn com a espada. Estavam em pé ofegantes, com a ponta da espada vermelha tocando a clavícula de Bronn. Eragon lentamente abaixou o braço e se afastou. Foi a primeira vez que ele ganhou de Bronn sem usar nenhum truque. Bronn pegou sua espada e a colocou na bainha. Ainda com a respiração difícil, ele disse, chega por hoje. Mas nós apenas começamos, disse Eragon surpreso. Bronn balançou a cabeça. Eu não posso lhe ensinar mais nada com relação à espada. De todos os guerreiros que conheci, só 3 deles poderiam ter me vencido dessa maneira, e duvido que algum deles conseguiria fazer isso usando a mão esquerda. Ele sorriu com melancolia. Posso não ser tão jovem quanto antes, mas posso afirmar que você é um espadachim de talento singular. Isso quer dizer que não vamos mais lutar todas as noites? Perguntou Eragon. Oh,
Você não vai se livrar tão fácil disso, riu Bron. Mas iremos mais devagar a partir de agora. Não fará tanta falta se deixarmos de treinar uma noite de vez em quando. Ele enxugou sua sobrancelha. Mas lembre-se disso, se acontecer a infelicidade de lutar com um elfo, treinado ou não, macho ou fêmea, espere perder. Ele, juntamente com dragões e outras criaturas mágicas, são muitas vezes mais fortes do que a natureza os concebeu. Até mesmo o mais fraco dos elfos poderá subjugá-lo facilmente. O mesmo vale para os Razak. Eles não são humanos e se cansam muito mais lentamente do que nós. Há alguma maneira de ficar igual a eles? Indagou Eragon. E ele sentou de pernas cruzadas, perto de Saphira. Você lutou bem, disse ela. Ele sorriu. Bron sentou-se, dando de ombros. Há algumas, mas nenhuma está disponível para você agora. A magia pode fazer que você vença todos os seus inimigos, menos os mais fortes. Para esses você precisará da ajuda de Saphira, além de uma boa dose de sorte. Lembre que criaturas mágicas usam magia. Elas podem fazer coisas que matariam um humano devido às suas habilidades aprimoradas. Como se luta com magia? Quis saber Eragon. Como assim? Bem, disse ele apoiando-se em um cotovelo, suponha que eu seja atacado por um espectro. Como eu poderia bloquear a magia dele? A maioria dos encantos funciona instantaneamente, o que torna o tempo de reação praticamente nulo. E mesmo se eu pudesse reagir, como poderia anular a magia do meu inimigo? Parece que eu teria de saber a intenção do meu adversário antes que ele agisse. Ele fez uma pausa. Só não vejo como isso pode ser feito. Venceria quem atacasse primeiro. Bron suspirou. Você está falando de um duelo de magos, por assim dizer, e que é extremamente perigoso. Você nunca pensou em como Galbatorix conseguiu vencer todos os cavaleiros com a ajuda de apenas uns 12 traidores? Eu nunca havia pensado nisso, reconheceu Eragon. Existem vários modos. Você aprenderá sobre alguns deles depois, mas o principal é que Galbatorix era e ainda é mestre ao invadir a mente das pessoas. Sabe, em um duelo de magos há regras rígidas que devem ser seguidas, caso contrário os dois oponentes morrerão. Para começar, ninguém usa magia até que um dos participantes ganhe acesso à mente do outro. Saphira enrolou a sua cauda confortavelmente em volta de Eragon e perguntou: por que esperar? Quando o inimigo perceber que você atacou, será tarde demais para ele reagir. Eragon repetiu a pergunta em voz alta. Bron balançou a cabeça. Não seria. Se eu fosse usar o meu poder de repente contra você, Eragon, você provavelmente morreria. Mas, no instante antes de ser destruído, haveria tempo para um contra-ataque. Portanto, a não ser que um combatente tenha o desejo de morrer, nenhum dos lados ataca até que um deles tenha tido acesso às defesas do outro. E o que acontece depois? Perguntou Eragon. Bron deu de ombros e disse: uma vez que você esteja dentro da mente do seu inimigo, é bem fácil antecipar o que ele fará e evitar sua ação. Mesmo com essa vantagem, ainda é possível perder se você não souber como contra-atacar os encantos. Ele encheu o cachimbo e acendeu. E isso requer um raciocínio extremamente rápido. Antes de poder se defender, você deve entender a natureza das forças que vêm na sua direção. Se estiver sendo atacado com calor, terá de saber se virá em forma de vapor, fogo, luz ou por outros meios. Só depois de saber isso é que poderá combater a magia, por exemplo, esfriando material aquecido. Parece ser difícil. Extremamente, confirmou Bron. Uma nuvem de fumaça subiu do seu cachimbo. Raramente uma pessoa sobrevive a um duelo como esse por mais de alguns segundos. A quantidade maciça de esforço e destreza condena qualquer um que não tenha o treinamento adequado a uma morte rápida. Assim que você for avançando, começaria a ensinar os métodos necessários. Enquanto isso, se você se achar travando um duelo de magos, sugiro que fuja o mais rápido possível.